Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast do Festival Fábrica. O festival é produzido pelo Coletivo Fábrica em parceria com a produtora cultural Aruê. Eu sou a Franciele Ribeiro e hoje nós vamos refletir sobre a pandemia. Em 2021, a gente entra no segundo pico da Covid-19. No dia de hoje já foram registrados 71.832 casos nas últimas 24 horas. Esse contexto de pandemia fica cada vez mais grave, com o descaso com a saúde pública, com a ciência e com a vida das pessoas. Assim como também o contexto de desigualdade só piora, já que a gente tem dificuldade em tocar a nossa vida sem poder trabalhar, estudar e conviver com os outros e muito mais sem nenhuma estrutura, né, do nosso Estado, do nosso governo. Os primeiros contatos de Covid-19 surgem no Brasil em dezembro de 2019. Em 31 de maio, o país já registrava mais de 500 mil casos e a velocidade da transmissão do vírus, além de espalhar medo, exigiu do mundo muita cautela com os próprios comportamentos, porque definitivamente agora ser responsável com as medidas de prevenção podem custar a nossa vida em pouco tempo. Hoje nós vamos refletir sobre como a pandemia tem afetado psicologicamente a nossa sociedade, quais são os desafios da educação e a relevância da tecnologia para esse período. Para conversar comigo hoje estão aqui o psicólogo Alexandre Cassimiro e as professoras Fernanda da Mata e Bárbara Pical. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos e se apresentem para nós, por favor. Olá, eu sou a Bárbara, eu sou professora da rede estadual, sou formada em letras, comecei na educação como educadora social, numa comunidade em Florianópolis, dou aula em algumas escolas da cidade de Araçatuba, moro em Araçatuba e eu tenho muita paixão e amor em trabalhar com a educação, e esse amor, essa paixão não tem a ver com a estrutura governamental, não tem a ver com a estrutura que se coloca para nós profissionais da educação, e sim pela necessidade de ocupar de forma afirmativa a sociedade. Meu nome é Maria Fernanda, sou professora há 13 anos, sou professora de inglês, sempre dei aula em cursos, né, extracurriculares de inglês, e hoje eu dou aula no ensino fundamental, nos anos iniciais, nos anos finais. Sou professora da rede privada, sou tradutora também, por formação, em inglês e português, e estou nessa área do ensino, por amor também, amor pela profissão, amor pela diferença, pela diversidade, que acredito que eu trago com a minha imagem, dentro de um contexto que eu vejo que tem poucos professores negros, né? Então, sinto como parte de uma resistência, além do amor pela profissão também. Bom, meu nome é Alexandre, né, Cassimiro, sou psicólogo, clínico e atuei na área social aqui do município, num CRAS, né? A princípio comecei trabalhando no Centro Pop, que trabalha com moradores de rua, que foi muito enriquecedor para mim. E depois fui transferido para o CRAS, lá no São José, que é não sei se conhecem lá o bairro e tal, que é um bairro bem carente, né? E que também foi muito enriquecedor. No momento eu não estou mais na assistência social do município e estou clinicando, né? Que é uma parte que eu gosto muito, né? E também faço terapia porque é necessário para eu poder ajudar alguém e eu também estar sendo ajudado, né? Porque senão o meu problema mistura com o do paciente, aí não acontece mais nada, não rola terapia, né? Eu queria começar falando sobre o contexto psicológico das pessoas, porque é uma coisa que tem me preocupado bastante. Eu, particularmente, como jornalista, me sinto muito ansiosa, muito depressiva, muito preocupada, muito angustiada. E quando eu penso num patamar
maior, né, no Brasil, onde em outubro de 2020 a gente chegou a 80% de casos de depressão e ansiedade, e colocou a gente na liderança em comparação ao resto do mundo em casos de depressão e ansiedade, a gente pensa que o contexto é muito maior. Então eu queria, Alexandre, que você começasse a nossa conversa, né, nos ajudasse aí, falando um pouco sobre como você tem sentido, como você tem enxergado esse contexto de pandemia com o psicológico das pessoas. O que você tem observado quanto psicólogo tanto no ano de 2020 quanto no segundo pico agora de 2021? Bom, eu acho o seguinte, a ansiedade, a depressão, a angústia sempre existiram, né? Porém, agora, com o advento da pandemia, se exacerbou demais, né? Então, o fato de estar tendo essa insegurança em relação ao futuro, não só por conta de emprego, de saúde mental, talvez, porque essas angústias, como eu disse, ela já permeava a vida da gente de uma certa forma. Porém, o número de mortes que veio e atropelou a gente, porque até enquanto era lá longe, que eu conheço fulano e tal, ou enfim, mas quando começou a aparecer pessoas muito próximas da gente, e uma coisa que está me deixando muito preocupado é o fato de conseguir se despedir das pessoas como a gente estava acostumado, né? A gente tinha aquela situação de um velório onde a gente fazia todo aquele ritual que eu com 49 anos sempre fiz, né? Então acho que todo mundo. E também tive a oportunidade infelizmente de acompanhar um enterro de uma pessoa que na verdade era com suspeita de Covid, mas o protocolo é o mesmo do Covid, né? Depois até veio o resultado que não era Covid, mas enfim, foi o protocolo. E eu achei aquilo muito triste, porque o filho, a metros ali do caixão, chegou o carro da funerária em frente ao cemitério, o filho a metros ali do caixão não pôde nem pegar o caixão para levar no túmulo, né? E muito estranho, e aquilo me deu uma sensação horrorosa, porque o luto, ele é muito saudável, a gente necessita do luto, a gente precisa vivenciar o luto, né? E a gente não tá tendo esse tempo de vivenciar, porque vem um novo luto, e o luto também não é só pela morte, e sim as perdas que a gente está tendo, né? A gente está perdendo emprego, então a gente é em luta por conta do emprego, por conta da saúde, do contato. Nós brasileiros somos um povo muito afetivo e de contato, né? Abraço, e a gente tem muito isso na nossa cultura. Então está ficando difícil. E o que essa pandemia está trazendo para a gente? Fique sozinho. E se tiver perto de alguém, que você mantenha uma certa distância. E aí, o que está acontecendo? Isso está deixando a gente num abismo esse que o ser humano sempre procurou evitar. A morte é uma coisa que o ser humano sempre deixou lá em segundo plano, lá longe, e agora se aproximou, né? E as pessoas que eram do nosso convívio teve que se afastar, né? Então a gente ficou sozinho, e quando a gente fica sozinho e mal se conhece enquanto indivíduo, e nós somos indivíduos individuais, aí pronto, aí perdeu totalmente o chão, né? E aí começa a vir todas essas sensações aí de insegurança, de total
me sumiu a palavra, mas total impotência, né? Nós ficamos impotentes diante da vida. E diante da morte, a gente já é impotente, mas agora se colocou uma lupa e aí aumentou demais. Então isso tá... E essa sensação de insegurança, tal, de depressão, né? Isso daí, a gente meio que convive com isso, né? A gente aprendeu a conviver com isso. A gente não a gente volta e meia se sente deprimido, não com depressão, não doente, né, com a depressão, mas deprimido. Mas a gente consegue a gente tem uma resiliência, o ser humano tem uma resiliência muito boa, mas é por um período. Agora, um ano inteiro você sendo atropelado por uma situação dessa, onde você desconhece totalmente o que fazer e da onde vem esse problema, né? E também a gente se torna responsável enquanto vetor dessa doença, né? Porque se você não se cuida, você pode voltar e trazer isso para dentro de casa e depois você vai ter que se arcar com a responsabilidade e com o peso, né, se acaso alguém vir a perecer por conta de uma responsabilidade sua. Então, esse ficar sozinho, que essa pandemia fez com que a gente ficasse sozinho, que para mim tá sendo bem preocupante, né? E o que eu posso dizer, né? Vamos tentar se conhecer mais, se ouvir mais, e quando perceber que está precisando de ajuda, não hesitar, vai atrás de ajuda profissional mesmo, e que para a gente tentar sair disso da melhor maneira possível, né? Fran, seu áudio está desativado. Meu celular tem. Então vamos lá, dando seguimento. Falando um pouco sobre isolamento. 38% da nossa população se isola hoje no segundo pico, mas esse dado não é muito distante ou muito maior ou menor, é bem semelhante ao de 2020. A gente tem uma dificuldade muito grande de cumprir com esse isolamento, que agora é uma necessidade para nós, não é uma escolha, né? Para além da questão de, lógico, a gente precisa trabalhar, tem pessoas que não têm a opção de estar em casa, de fazer um remoto e tudo mais. Existe alguma explicação psicológica, para além do contato com as pessoas que a gente necessita, da gente ter essa dificuldade com esse isolamento? Existe alguma forma da gente estar isolado e estar melhor? Existe uma forma da gente estar tranquilo com essa ideia de estar isolado, né, como que a gente consegue cuidar da nossa mente dentro dessa condição? Porque isso é uma coisa que tende a piorar. Não existe um fim para a Covid, a gente ainda não sabe nada, a vacina ainda não é uma garantia, a gente ainda não tem uma resposta, a gente só sabe que a gente está vivendo esse contexto e a vida continua. Como é que a gente faz para ficar isolado? Como é que a nossa mente fica em paz com isso, Alexandre? Fran, assim, uma coisa que a gente precisa exercitar e que é muito difícil para a gente é a aceitação. Aceitar as coisas é muito difícil. E a partir desse momento, esse exercício precisa ser posto em prática, né? Aceitar que nesse momento você não pode fazer mais nada do que você fazia antes. Você imagina, quando você tinha algum problema, vamos dizer, no lado
psicológico, a gente tinha alguém, uma pessoa, um lugar, alguma coisa onde você procurava e de repente sanava aquilo. Mas o que aconteceu com essa pandemia é que ela deixou a maioria das pessoas sem um repertório emocional para lidar com isso, não é? Então, o que fazer? É aceitar essa condição, que não é fácil de aceitar, mas você tem que tentar aceitar essa condição, né? De que o momento requer esse distanciamento, esse isolamento, né? Que todos os meios de comunicação e a ciência vem quase que implorando para a gente, né? Poxa, vamos ter os cuidados aí básicos, que é distanciamento, máscara, higiene, né? Em tudo que você faz e tal. Mas isso afeta muito, porque nós somos acostumados, principalmente nós brasileiros, né? Nós somos muito codependentes de uma pessoa, de estar perto, do toque, né? E isso realmente veio e complicou para a gente e fez com que a gente ficasse sem chão e sem atuação. E às vezes, por conta disso, por conta dessa inexperiência nossa, é que tem aumentado assim violentamente o número de mortes, né? E a gente está se lamentando o tempo todo, perdendo pessoas conhecidas ou não, né? Precisa ser conhecido para você sentir, nós somos humanos, aquilo poderia ser com a gente. E então, realmente ficou complicado o fato de você ter que se isolar sem ter tido o mínimo, né, de conhecimento, porque uma das dificuldades maiores do ser humano é estar sozinho, é estar consigo mesmo. Mas isso, de uma certa forma, pode se tornar um prazer. Quanto mais você se conhece, né, quanto mais você vai para dentro do seu eu, você descobre coisas maravilhosas de você. Uma das coisas que eu descobri, que a gente costuma dizer bastante, né, que é coloquial até, que fala, não, eu conheço fulano, né? E eu acho isso, eu entendi de uma forma, a minha leitura que eu faço disso é que, assim, poxa, a gente está falando uma besteira, porque a gente mal se conhece. Como é que a gente pode falar que conhece uma outra pessoa? O máximo que a gente pode dizer é o seguinte: eu sei quem ele é. Ele é irmão de fulano, filho de ciclano, eu trabalho aqui, eu trabalho ali, é pai entende? Então eu sei quem a pessoa é, mas eu conhecer a pessoa, a gente está falando uma bobagem, assim, né? Pelo menos a minha opinião. Então acho que chegou uma oportunidade da gente se repaginar, se olhar. Eu acho que o mundo nunca mais vai ser aquele que a gente conheceu, né? Aquilo vai ficou para trás. E virando essa página, o que nos resta realmente é procurar se conhecer. E aí acredito que a gente se conhecendo mais, a gente vai deixar de sofrer tanto, sabe? Porque a gente aposta em coisas muito vagas, né? Muitas vezes. Então acredito que quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente der ouvido ao nosso sentimento, as nossas limitações, né? Na hora que chegar perto de alguma coisa que você já não dá conta, por favor, peça ajuda, né? Sem essa de que psiquiatra é coisa de louco, sem essa de que psicólogo é coisa de louco. Poxa, parou, a gente, né? Vamos lá, vamos procurar ajuda, sim, vamos cuidar da saúde mental, né? Que a gente quer fazer academia, quer fazer isso, aquilo, mas a mente vai ficando para trás. Às vezes a gente tem um emocional infantilizado, porque a gente ficou lá atrás, e o corpo biológico amadureceu e a cabeça ficou infantilizada, e a gente não percebe isso, né? E eu acho que agora chegou o momento da gente ir lá resgatar aquela criança que ficou lá atrás e tentar trazer ela aqui para junto da gente, né?
Acho que é isso. Legal, então vamos avançar agora. Queria chamar aqui a atenção para o nosso debate sobre a educação, justamente porque, independente da área que você esteja, você está psicologicamente alterado. Então, eu acho que a gente falar de educação e falar do estado psicológico das pessoas tem muito a ver. Dentro do meu estudo, né, eu descobri que 53,8% dos professores se identificam com depressão ou ansiedade, e uma boa parte desses professores também identificaram esses sintomas em alunos. Assim como a gente também agora tem uma nova forma de ensino, que é o ensino remoto, existem as limitações econômicas, e o fato da gente estar sempre isolado e estar sempre dependendo dessa tecnologia. Então, acho que agora a gente pode, eu queria, assim, uma interação realmente com os três, né, cada um falando aí no seu momento, a gente falar como que vocês sentem esse momento, a importância da tecnologia para a gente agora, tanto dentro da área da educação, quanto a necessidade de necessitarmos da tecnologia para tudo, tipo, para se comunicar com as pessoas, para falar com a sua família, quanto para estudar, porque não tem como a gente continuar a nossa vida sem as crianças estudarem, sem a gente tocar. Por exemplo, eu mesmo terminei 2020 no meu ano meu último ano de faculdade, tive que fazer TCC, apresentação, colação de grau, tudo de forma remota. No meu final do meu semestre, eu perdi totalmente as estribeiras psicológicas do meu ano acadêmico. A universidade não criou nenhum tipo de política pública ou de atenção para os alunos em relação à situação econômica que a gente tem. Então, além agora da gente não usar a estrutura da universidade, a gente ainda paga uma mensalidade integral. Isso, assim, no meu contato quanto estudante de universidade, que sou uma pessoa de 25 anos, que tenho maturidade para resolver o meu problema, né? Consigo lidar, se eu não tenho um computador em casa, eu consigo ir numa lan house. Mas isso não é a mesma realidade para alunos de ensino fundamental, de ensino médio, assim como para pessoas que não sabem nem usar de uma tecnologia, não sabem da gravidade de uma fake news, não sabem da gravidade de expor e trocar opinião, às vezes sem veracidade ou sem embasamento nenhum, dentro das redes sociais, sendo que agora a gente está isolado, né? É o que deveria ser, e totalmente dependente da tecnologia. Então, eu queria que as meninas começassem falando pra gente um pouco de como elas sentem esse momento de inserção da aula remota, de fechamento das escolas, como que vocês têm sentido o contexto da educação agora, né? A gente já está no segundo ano, né, carregando a Covid, e vamos trocar ideia aí, pessoal, o que vocês pensam sobre isso. E aí, fiquem à vontade, quem quiser começar a falar, a Bárbara, Fer, alguma das duas candidatas. Vamos lá. Fran, eu, assim como o Alexandre falou, eu acredito que todo mundo está passando por isso. Eu senti muita ansiedade, crise de ansiedade, medo, isso que você também falou, desespero, doeu muito, mesmo eu não precisando estar numa situação que outras pessoas estão, me dói. Eu consigo ver o impacto e a seriedade da situação desde março de 2020. Eu sou a favor das escolas fechadas, sim. Não existe. Enquanto a escola não for um ambiente seguro para o retorno às aulas, não tem como fazer isso. Isso é apoiar o retorno às aulas por uma falta de estrutura dentro de casa, enxugar gelo. Trazer para a escola uma estrutura que no estado, por exemplo, não tem. Eu vejo a ideia da tecnologia como nós fomos jogados nessa dinâmica de uma maneira de um dia para o outro. Começamos o ano letivo lá de 2020 com planejamento presencial, com uma expectativa de um ano bacana, com inclusão de competências socioemocionais no currículo, com matérias novas. Existia uma vontade boa de novas
experiências na educação que não aconteceu de um dia para o outro, todo mundo se fechou, todo mundo vai para casa, e na raça nós temos que aprender a uma nova dinâmica, sendo que essa nova dinâmica requer novos caminhos. E aí, dentro dessa nova dinâmica, há uma exigência de caminhos antigos. Então, não está batendo. Ao mesmo tempo que eu vejo que, assim como você falou, existe a ferramenta, os alunos estão acessando a internet, não é de hoje, eles estão consumindo os conteúdos da internet, não é de hoje, e eu vejo uma oportunidade de aproveitar esse momento de acordo com aquilo que nós temos, exigir realmente uma estrutura tanto para nós profissionais da educação quanto para os estudantes, e eu vejo uma oportunidade de orientá-los como usar essa ferramenta, como indicá-los sites seguros, quais são as fontes legais que nós podemos estar usando. Eu vejo uma oportunidade de usar a ferramenta e assuntos, quebrar o assunto, diluir o assunto, fragmentar o assunto ou dividir o assunto em vários patamares. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, eu acho isso muito importante falar, que isso também vem com a fala do Alexandre, sobre o jeito que nós estamos interpretando as coisas. E é interessante a gente pensar que texto é tudo aquilo que gera uma comunicação, ou seja, a vida em si é um amontoado de textos. E essa falta de interpretação, essa falta de cuidado da interpretação da realidade faz com que a gente tenha, mesmo querendo acertar, algumas atitudes equivocadas. E aí, de repente, eu sou contra toda essa ação negacionista, mas ao mesmo tempo eu tenho ações negacionistas que vai de acordo com aquilo que eu estou indo contra. Então, existe uma distorção de valores muito grande, existe um desespero muito grande e uma falta de autoconhecimento também, de conseguir entender, respirar fundo, que não é fácil, é um desespero, você está lá no pico de ansiedade e fala, gente, se eu for além disso eu vou explodir, então eu retomo o meu micro e eu tento analisar quais são a redução de danos que eu posso fazer. Eu preciso trabalhar fora, então como que eu vou me cuidar para estar fora? Se eu estou de folga, então como que eu vou fazer para esse ambiente familiar, esse ambiente de casa, ser seguro e tranquilo, menos pesado do que está sendo? E aí o que a gente tem na sociedade de um ano é o negacionismo, né? São pessoas indo para fora, com a saúde mental abalada, querendo esse contato, querendo ter aglomero, para que suavize essa pressão social que todo mundo está passando. Então, eu vejo uma distorção de valores muito grande. A educação está passando por isso, tanto de maneira de cima quanto de baixo, e é importante que todos nós tenhamos, de fato, um trabalho coletivo, porque não está existindo coletivo. No momento que mais se precisa do coletivo, é um momento onde que nós estamos mais pensando no individual. Então, se eu me cuido, eu estou cuidando do outro. Se eu não me cuido, eu estou criando um risco muito grande de responsabilidade à vida do outro. Então, é importante que a gente reveja muitos valores e situações e conceitos e que nós conseguimos ter interpretação da redução de danos. Bom, quer contribuir? Sim. Sobre a sua colocação sobre a nossa dependência tecnológica, né? É bem importante a gente lembrar uma coisa que eu fiquei refletindo bastante até nesses dias, todos esses dias, né, de pandemia, é que nós, chamados de geração Y, né? Nós já somos essa geração que a gente não nasceu dentro, né? Não nascemos nesse contexto tecnológico, né? O que já acontece com a geração seguinte, né? A geração Z, que chega até 2010. É uma geração que é também chamada de nativos digitais, porque já nasceram dentro desse contexto totalmente tecnológico. E aí agora a gente está lidando com a geração chamada de alfa, né? Geração de 2010 até agora, que já é uma segunda geração de nativos digitais. E aí eu pergunto, que nativos digitais que são esses? O que é ser um nativo digital? Que paradoxo é esse? Porque a gente fala de uma geração que é
nascida dentro desse ambiente digital, e a gente entende por ambiente digital, né, um ambiente já com tecnologia, com internet, para, se não todos, mas para uma boa parcela da população, com os gadgets, né, os aparelhos que a gente usa. Enfim, é muito difícil a gente ver hoje em dia uma criança dentro de variadas realidades sociais. É muito difícil você ver uma criança ali com seus 9, 10 anos que não tenha acesso a um celular com internet, por exemplo. Porém, a gente entra nesse paradoxo porque a gente fala de geração tecnológica, só que a gente é uma geração que não sabe lidar com a tecnologia a nosso favor. Então, a gente sabe lidar com a tecnologia para estar inserido em sociedade. A gente sabe lidar com o Instagram, a gente sabe lidar com o Facebook, a gente sabe lidar com postagens, com repostagens, com filtros, né? Isso a gente sabe fazer. Mas a gente não sabe mandar um e-mail. A gente se deparou com esse tipo de problema logo quando a gente foi... como o Alexandre falou, eu esqueci a palavra exata, mas nós somos, né, empurrados aí, né, para essa nova realidade, e cada um ali teve que se virar, entendeu? Então todo mundo viu que isso aqui não significa nada. Ter uma aula aqui não significa nada. Ter uma aula no celular não faz de você uma pessoa tecnológica. Postar uma foto não faz de você uma pessoa tecnológica. E a gente viu o quanto que a gente está defasado. A geração tecnológica, dita tecnológica, nascida dentro da tecnologia, não sabe lidar com a tecnologia a seu favor. A gente não sabe, por falta de instrução mesmo. A gente acredita que tomou tudo muito por certo. Geração tecnológica, gente, todo mundo vai saber entrar numa aula online. Não. Todo mundo vai saber mandar um trabalho dentro das normas da BNT. Eu fui aprender norma BNT no meu último ano da faculdade. Ensino superior. O que é a BNT na escola? Eu nunca soube o que era. E hoje a gente exige que os alunos entreguem coisas assim, espaçamento e tal, põe isso, põe aquilo. Eles não sabem. E não porque são burros, põe aí entre aspas, que eu odeio essa palavra, mas porque nunca foram instruídos, porque sempre foram tomados por certo. Sempre se tomou por certo que essa geração saberia lidar com qualquer coisa relacionada à tecnologia. E ela não sabe. E nós também vimos que não estamos preparados para isso, né? Então, essa dependência tecnológica me faz pensar o que depende da tecnologia, na verdade, dentro das nossas vidas. Né? Todo mundo fala que não consegue viver sem o celular, mas né, na hora ali que precisa realmente fazer alguma coisa, a gente tem a dificuldade. Né? E a dependência também barra a aversão, que isso também tem causado, né? Que é o excesso de tecnologia. Eu dou aula em 2 escolas, é a realidade de muitos colegas de profissão, 2, 3 escolas, né? Durante o dia. Chega no fim do dia, a gente está cansado. A dor de cabeça impera. Né? A gente não aguenta mais. É um papo que a gente estava até tendo. Os nossos amigos, a gente, né, o Alexandre aí falando nas questões psicológicas, o povo brasileiro, nós que somos tão necessitados, né, de contato e de afeto, a gente está deixando de lado. Alguém te liga, até tem os memes, né? Alguém que faz uma ligação para você larga ali e fala, deixa ali, depois eu mando uma mensagem para saber o que é. Ao mesmo tempo que a gente tá sofrendo da carência, a gente também quer ficar de boa. A gente fala, não, eu não quero celular hoje, não, tira da minha frente, né? E fora a dificuldade também de acompanhar coisas que a gente gosta. Então, por exemplo, conheço, né, a Babi, que é a Bárbara, né, tá participando aqui com a gente,
conheço de outros contextos, a gente conhece porque gosta de estar pra rua, a gente gosta de ver coisas, a gente vê exposições, Fran também, né? Todo mundo que tá aí nos bastidores, a gente gosta de sair, a gente gosta, e hoje você vê, tem a exposição, vai ter ali online. Então, a gente já tem que programar a mente para isso, né? Então, você sai dali do seu dia de aula, o dia inteiro dando aula, aí tem a exposição, uma coisa legal que você quer ver de algum amigo, mas você não sente a força daquilo, sabe? Eu acho que entra aí o paradoxo dessa dependência tecnológica que supostamente temos, né? / aversão que a gente também está desenvolvendo. Vou usar essa fala da Fernanda, então, para chamar o Alexandre para conversa. Eu, como comunicadora, acho que a formação sobre as redes sociais, sobre a internet, ela é essencial. É um caos tudo que acontece dentro da internet, porque para nós é realmente uma terra sem lei. As pessoas não têm nenhum tipo de orientação do que dizer, de quais são os limites. E não existe nenhum amparo de nenhum lugar, assim. Você recebe informações aos montes a todo tempo, fica até difícil se concentrar no que você quer, ao mesmo tempo que as redes sociais te limitam ao seu mundo, né? Aquilo que vai aparecer na sua timeline, aquilo que aparece para você é aquele anúncio que você viu, ou é o meio das pessoas que você convive, tal. Até que ponto isso é saudável e até que ponto não é, né? Para nossa cabeça. Estarmos isolados, estarmos trabalhando em rede social, estarmos estudando em rede social, muita tecnologia, para realmente, concordo totalmente com a fala da Fernanda, de quando a gente não tem nenhuma estrutura de informação para lidar com isso, que acaba afetando o nosso psicológico, porque como que a gente lida com o tanto de informação que a gente tem? E aí, Alexandre, fala pra gente um pouco disso aí. O que a Maria Fernanda disse é bem interessante e faz com que a gente reflita, né? Como é que a gente vai cobrar alguma coisa de um aluno, que seja uma pessoa fala, você tem que fazer ou você não tem que fazer, sendo que a tecnologia, quando você esbarra numa dificuldade, te dá uma frustração tão grande que a vontade é de deixar tudo para lá e falar, não, abandona, né? Mas como abandonar nesse momento que você está sendo exigido, né? Que o trabalho, o estudo seja através desse meio. Então, aí você imagina, você já está com uma pandemia aí te pegando, né? Te fazendo com que você se sinta cada vez mais sozinho. E depois vem uma limitação dessa que te faz ficar sozinho mesmo, porque tem muita gente que não tem facilidade para pedir um help, uma ajuda. Falou, poxa, não, aí que a pessoa se fecha mesmo e entra num ostracismo danado. E aí o sofrimento dele vai lá em cima, né? E dependendo da situação que você enfrenta psicologicamente, emocionalmente, isso vai fazer com que baixe a sua resistência, né? E com certeza alguma patologia vai surgir aí, seja de fórum emocional, psicológico ou até mesmo físico, né? Então você imagina essa pessoa só retrocedendo, né? E a tecnologia é uma coisa que é maravilhosa, a gente não pode negar isso, né? Porque você tem acesso a tanta coisa, tanta novidade, ou se não é novidade, é coisa lá do passado que eles conseguem trazer e te apresentar sem que você mova mundos, né? Eu sou mais velho que vocês, e lá atrás você tinha que ir atrás de biblioteca municipal, ou na escola não tinha tanto isso, vai ter um pouco uma biblioteca mais servida, assim, lá na faculdade, mas antes era na biblioteca municipal e tal.
Agora não, aqui na internet você consegue praticamente tudo. E aí uma pessoa que esbarra nessa tecnologia, que de repente não teve, porque tem a gente sabe, principalmente as professoras aí de ensino fundamental, a gente sabe que tem crianças que não têm acesso mesmo. Não tem. Se tem um celular, não tem internet. Ou não vai ter um computador em casa com internet lá. Então, cada vez mais vai ficando à margem de uma situação que já está te pondo à margem. Então, você fica além da margem, né? A gente que vai para a margem, essas pessoas são empurradas lá para o outro lado, sei lá que lado é esse. E aí onde vem o problema que se torna psicopatológico, né? Se torna uma doença, e doença essa seríssima, né? Que se não for cuidada, se não for orientada, se não for acolhida em primeiro lugar, né? Porque tem muito problema que a gente sem preparo algum, tá? Como eu sou pai de criança e tal, e a gente sem preparo algum, a gente vem e essa pessoa já vem com problema de fora e a gente chuta para lá. Você entende? Então é onde a pessoa trava, uma criança dessa trava, e essa tecnologia que deveria ser uma grande ferramenta para ela vai ser um grande obstáculo, na verdade, né? Essa pessoa pode deixar de querer, de estudar, de conhecimento, de usar essa ferramenta como ela se apresenta, que é uma maravilha. Enquanto educação, agora, ela é muito usada também para coisas ruins, né? Coisas que desnecessárias, deselegantes e desagradáveis também, que poderia não existir, né? Mas aí a gente já está pedindo demais também, né? Querer sair desse mundo, querer entrar num mundo assim tão bonitinho, tal, não é muito. A gente vive num mundo inóspito e a gente, graças a Deus, estamos aqui porque nós somos muito resilientes, né? E a gente tem uma coisa inata, a nossa facilidade, talvez não seja essa palavra, mas a nossa condição de passar pelos limites, passar pelos obstáculos. Então, cada vez que você consegue passar um obstáculo, você cresce. E cada informação que nosso cérebro recebe, ele expande, né? E uma vez que expande, ele não retrocede, não adianta. Então, cada conhecimento que você adquire, né, que uma criança ou qualquer pessoa dessa geração principalmente, né, que com certeza da minha geração para essa geração que a Maria Fernanda citou, tem um abismo aí, né? Então, com certeza eles estão. Eu tenho um filho de 9 anos que ele deslancha, assim, em certas coisas. Lógico que coisas que faz com que de interesse dele. E ele optou na escola de ao invés de você retirar o material lá na escola, obviamente ele optou por fazer o estudar pela internet, lógico. Então ele está ali perto daquilo que ele gosta, né? Mas eu não sei até em que ponto isso é positivo, né? Esse momento escolar para a criança, principalmente, é uma base incrível que ele vai levar para a vida adulta. E ele está sendo tolhido disso por conta de força maior. E aí, nós pais, talvez não temos, né, base para isso, para chegar e acolher essa dificuldade da criança, essa necessidade, porque a criança com a gente, ela se solta mais, ela com a professora, ele tem um pouco mais de cuidado, né, ele tem um pouco mais de pudor, vamos dizer assim, do que com os pais, né, porque aí já vira uma guerra, uma coisa que era para ser, porque
o acesso ao conhecimento deveria ser uma coisa tão tranquila, tão assim, bonita, né? Vamos pavimentar aí chega dentro de casa a mãe já chega reclamando para mim, tal, poxa, mas não tá dando, a gente tá discutindo muito, tá brigando, vê se você consegue e tal. E eu também não sou pedagogo, né? Não sei, professor, não sei também. Então, eu acho que é positivo, sim, é uma ferramenta maravilhosa, mas quando esbarra em certos problemas aí, a gente também retrocede junto com eles. É mais ou menos isso, eu penso, né? É uma ferramenta maravilhosa que a gente precisa ter cautela na hora de usar. Dentro da internet, dentro do computador, das tecnologias, são várias plataformas, são vários tipos de conteúdo, e as pessoas precisam estar cientes disso, né? Elas precisam saber manusear e diferenciar uma coisa da outra. Não é todo lugar que se fala qualquer coisa, não é todo lugar que se faz qualquer coisa. Cada espaço exige essa diferenciação. Mas, já que a gente já está falando sobre esse contexto da tecnologia, eu queria dar seguimento ao debate sobre educação, para a gente já ir para a nossa conclusão. Vocês, como educadoras, têm sentido que a tecnologia deve ser permanente? Vocês acham que, independente da pandemia, ela deveria se tornar um novo método de ensino? Como vocês têm sentido os alunos? E, de uma forma bem direta mesmo, eu queria que vocês dessem para nós a opinião sobre qual é o maior risco, a maior limitação, a maior consequência que a pandemia pôde trazer para a educação, tanto quanto visão de professor, quanto o que vocês sentem com os alunos de vocês. E aí a gente finaliza essa fala e vai para nossas conclusões. Beleza, meninas? E aí, quem tiver vontade de falar, nós temos 30 minutos. Beleza? Então, tentar ser sucintas aí na troca. Joia. Bom, vou começar falando que sim, eu acho que a tecnologia ela veio para ficar, não tem mais para onde correr. A gente tentou correr até onde deu e agora nós temos que encarar. Só que eu acho que, como tudo na nossa vida, a gente precisa de preparação. Não adianta a gente simplesmente abraçar uma coisa que é nova ainda e achar que tem todo o controle daquilo. Eu acho que tudo tem que ter preparação. Então, se as escolas realmente querem implementar, seja o ensino híbrido, seja o ensino remoto, dentro das suas escolas, precisa se fazer, então, uma capacitação de gestores, uma capacitação de educadores e uma capacitação de pais e alunos, tá? A gente não pode esquecer que a escola, isso está dentro do projeto, né, do político-pedagógico de toda a escola. A escola se faz com gestores, com educadores, com alunos e com a comunidade, né, com a família e com a comunidade. Então, eu acho que todos têm que estar a par de tudo que está acontecendo, para que todo mundo possa caminhar numa mesma sintonia, né, e trabalhar de uma forma que não deixe nenhuma aresta. Porque quando a gente fala de educação, eu acho que as camadas que estão mais à margem da sociedade, como o Alexandre sabiamente mencionou, que quem está à margem agora se viu muito mais à margem, né, dessa sociedade. Eu acho que para a gente ter sucesso nesse novo estilo de ensino, a gente tem que ter um trabalho muitíssimo competente de governantes, tá? Pensando numa escala assim macro mesmo, né? Pensando assim em governo federal, tem que ter um investimento seríssimo para isso, porque a gente falar do ensino privado é uma coisa,
né? Alguns casos tem alunos que estão tendo professores particulares em casa para acompanhar a aula online. Tem pais que têm essa condição, né? Tem famílias que têm um celular com 3G para 2, 3 crianças que precisam fazer aula. Então, não adianta falar ou bater no peito que a gente vai fazer com que o ensino à distância, via tecnologias aí, né? Não adianta bater no peito e falar que a gente consegue, sendo que a gente deliberadamente deixa essa parcela da população de fora. Não pode. Então eu acredito que tem que ter sim, mas com todo o suporte e com toda o direcionamento, toda a instrução para todos que precisam, todos mesmo. E os problemas que a gente vai ter, que já estamos tendo, né? Problemas que surgem devido aos meios, né? Então, até eu chegar no meu aluno hoje, eu preciso passar por isso aqui, por essa tela, eu preciso passar por um fio de internet, então eu preciso que tudo funcione. A gente vai ter 1000 problemas relacionados à tecnologia. É computador que desliga sozinho, é internet que cai, acabou a energia, você não tem aula, né? Fora como o episódio vergonhoso que aconteceu aí na semana passada, acho que foi na semana passada em Brasília, nessa semana aconteceu lá no Distrito Federal uma situação vergonhosa, que uma aula de 6º ano, alunos de 11 anos, foi invadida por 2 perfis, e esses perfis começaram a passar sexo explícito ao vivo para essas crianças, no meio da aula. Então, assim, é uma nova porta que está se abrindo. É uma nova porta, e junto com tudo que tem novo, além de toda a preparação, a gente precisa de leis, a gente precisa de uma legislação forte, tá? Porque a gente também se esquece que a gente está lidando. Uma outra coisa que a gente não menciona é que nós, professores, estamos mais expostos do que nunca, com as nossas casas abertas, com as nossas vidas abertas, sabe? Alguns colegas até falam que a gente está dando show todo dia, porque não é só o aluno que nos assiste muitas vezes. Então, por ali tem um time, tem pais, tem mães, tem responsáveis que estão ali nos assistindo, e às vezes coisas que são extra aula acabam tomando a frente, né? Então, são coisas que a gente vai ter que aprender a lidar com muita firmeza e com muita coragem também, coragem para aceitar que mudou e fazer o melhor possível para viver essa nova realidade. Realmente isso, a Fernanda foi bem completa na resposta dela. Eu também acredito que não se volta mais a uma dinâmica, uma tipologia de educação que nós tínhamos antes. Inclusive, a tipologia de antes de 2020, a estrutura educacional de antes de 2020 já era uma dinâmica ultrapassada. Já precisava estar sendo mexida nessa dinâmica há muito tempo. E, infelizmente, numa realidade de pandemia, é onde nós fomos acelerados, obrigados a cair nessa dinâmica nova, sem nenhum preparo. Então, assim, a tecnologia ela precisa ser realmente trabalhada, olhada como uma ferramenta positiva, afirmativa, e para que ela seja olhada dessa maneira, nós precisamos de muita estrutura, muito preparo, e uma estrutura de cima, com certeza, uma estrutura para todos os estudantes e profissionais que tenham formações para poder usar essa ferramenta certa, porque é isso que você falou, né, Fran? A ideia, e eu acho isso muito interessante, que eu falo isso muito para os meus estudantes e para além deles, nós estamos num momento da história onde muito mais pessoas têm acesso e consumam a leitura diária. Muitas pessoas estão lendo com muito mais facilidade do que há 10 anos atrás. Mas a questão é, o que está sendo lido? Em qual é a ferramenta que você está consumindo? Qual é o conteúdo que você está consumindo em qual ferramenta? O WhatsApp é um gênero textual contemporâneo. E o WhatsApp não é uma ferramenta de se consumir informações reais. Você quer se informar
sobre prevenção, você quer se informar sobre proteção da pandemia, do Covid, não é no WhatsApp que você vai fazer isso. Não é no WhatsApp que você vai propagar essa informação. Então, é muito importante para que todos nós, pessoas que não é dessa geração, que está dentro desse momento, eu não sou dessa geração, mas eu estou dentro desse momento, pessoas que são dessa geração estão dentro desse momento, para todo mundo, há muita importância da conscientização do uso dessa ferramenta e um olhar muito mais cuidadoso, sim, e uma escuta melhor mesmo, de um aparato geral, como a Fer falou, a Fernanda falou, nós precisamos de estrutura, preparo para isso, e nós temos que, sim, ter essa consciência de quais são os lugares que nós temos que caminhar para usar essa ferramenta a nosso favor. Os alunos, os estudantes, gente, eu tenho uma sobrinha de 2 anos que ela sabe muito bem como que ela reage à tecnologia touch. Eu não vou conseguir tirar a tecnologia da nossa vida. A ideia é como usar de maneira afirmativa essa ferramenta para nós não ficarmos sobrecarregados e nem para os alunos darem margem a ir para caminhos nebulosos, sombrios, que eles já estão indo. Isso é importante para todo mundo, isso é importante para educadores mais velhos, para nós que estamos chegando agora, para a secretaria, para coordenador, para diretor, e para o Estado, né, para o governo. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, sim, e entender que a mente que se abre a uma nova ideia não volta mais ao tamanho original. A gente não vai voltar, e é errôneo, equivocado demais nós estarmos numa dinâmica dessa virtual, à distância, remota, onde muitas vezes eu não vejo nem o rosto dos meus alunos. Eu vejo o inicial do nome. Então, eu tenho que entender que a minha dinâmica dentro dessa aula é um formato diferente da sala de aula. Eu vou ter que ter uma jogada diferente para poder chamar e entender que o conteúdo formal não é o protagonista do momento. Nós temos que entender que o aluno do futuro, o estudante do futuro, a pessoa do futuro tem que ser protagonista e tem que ter um incentivo de ter uma participação mais significativa dentro das nossas trocas educacionais, né? Eu não posso pedir para o estudante numa aula remota para ele abrir a apostila e ler de uma página na outra. Não vai funcionar mais assim. A dinâmica é outra, a tipologia é outra, e a gente tem que interpretar isso como uma mudança mesmo. E exigir estrutura governamental, estrutura de qualidade, de acesso de qualidade, ferramentas de qualidade para todos nós, porque senão não dá. E ter um limite também, porque nós, profissionais da educação, estamos sobrecarregados. Eu chego numa aula de segunda-feira, no final do período da segunda-feira, eu já estou esgotada. Então, precisa ser mexida muita coisa aí nessa nova tipologia da educação. Emocionado aqui, meu celular travou. Meu celular deu uma travadinha, mas voltamos. Pessoal, é o seguinte, concluímos hoje, então, que estamos psicologicamente afetados pelo isolamento. Concluímos que a tecnologia é uma ferramenta nova que vem, na verdade, como um fenômeno, porque sem informação para lidarmos com a tecnologia, teremos muito mais limitação na inserção dessa ferramenta no nosso dia a dia. E para a gente finalizar, quero pedir para que vocês deem uma conclusão rápida e aí essas considerações finais, se acharem necessário. Já adianto que agradeço muito a contribuição de todos ao papo, fortaleceu muito com várias dúvidas que eu tinha sobre esse contexto que a gente debateu. E é isso, podemos começar pelo Alexandre agora, que não falou até o momento, pode ser? Sim. Eu agradeço pelo convite, estou muito lisonjeado de poder participar e acho assim,
esse momento, é uma proposta que eu faço para a gente se olhar enquanto, não é ser egoísta, tá? Mas sendo já, cuidar da gente, olhar para a gente, perceber o quanto nós somos limitados, né? E quando vem uma onda tão forte, um tsunami aí como esse que nos atingiu, para que a gente não se perca tanto, né? E não sabe para onde correr, porque está sendo uma situação tão devastadora que, não, sei lá, se a gente não entender que precisamos abrir mão de certos valores, e valores que eu digo, valores em espécie mesmo, e se ajudar, né? E contribuir um com o outro, sem essa de cobranças de honorários, ou contribuir mesmo, estender a mão sem se tocar, né? Mas estender a mão para o outro que está com dificuldade nesse momento, para não sucumbir, né, nessa onda horrorosa que a gente está aí se afogando, né, tá por aqui, uns já até se afogaram já e tá entubado, né, não literalmente, e sei lá, tentar se ajudar, perceber essa mudança de contexto, que a gente foi jogado para um outro lugar, e aí a gente está tentando, tateando mesmo, se encontrar e se levantar e começar a andar. Foi dito lá no começo que a gente não sabe onde isso vai parar. Acredito que foi a Bárbara, né, que falou. A gente não sabe quando isso vai acabar de verdade, mas isso nos dá uma possibilidade de realmente tentar se entender enquanto ser humano, enquanto indivíduo, e o que a gente veio fazer aqui de verdade, né? E passar isso para essas novas gerações que estão vindo aí, e ser um pouco mais como se diz, né? A empatia, colocar a empatia em prática, e entender que nós também temos dificuldade, e entender a dificuldade do outro. A nossa ânsia de que as pessoas nos entendam, nos acolham, é a mesma que as outras sentem em relação a gente, às vezes, né? Então, assim, vamos pôr em prática a empatia, vamos se pôr no lugar do outro, vamos tentar ajudar o outro na dificuldade. O brasileiro é um povo muito solidário, né? É um povo diferente, é um povo maravilhoso. Então, vamos, enquanto nação, né, tentar melhorar isso. E isso vem totalmente com a educação lá de baixo, na base. E que a Maria Fernanda e a Bárbara disse é isso mesmo. Vamos se tocar, vamos ser humildes para entender que não dá para começar daqui de cima, daqui em diante, tem que voltar lá embaixo, né? Tem que ser lá de baixo mesmo, e da estrutura, para começar tudo de novo, humildemente, e sei lá, e tentar estruturar essa comunidade aí de pais, escola e governo aí. Vamos tentar, essa pelo menos é uma vontade que brota, né, diante de um momento tão complicado, tão fúnebre. E agradeço a oportunidade. É isso aí. Agora a Fer segue. Também queria agradecer muito pelo convite. Eu fiquei muito contente por esse evento organizado aí pelo Fábrica, que a gente conhece desde quando estava
do início, né, de tudo, sempre um movimento de muita resistência, riquíssimo para Araçatuba, não tem nem o que falar desses momentos que vocês estão fazendo. Estou muito feliz de estar aqui. Eu não tenho muitas coisas assim para falar, né, nesse momento, assim, realmente eu vou pegar realmente carona nas palavras do Alexandre, por conta de saúde mental, né? Nem sempre é uma coisa que todos têm acesso a ter, um contato com um bom profissional. Esse medo que assola a gente, não a gente apenas, mas as crianças, assim, a gente não tem ideia do impacto que isso vai causar na vida dessas crianças. Eu já ouvi algumas falando que estão com medo de sair de casa, de passar Covid para a mãe e para o pai. Então, olha só o que essas crianças estão tendo que lidar, né, num período da vida deles que, tecnicamente, eles teriam que estar brincando e se desenvolvendo, né, para, enfim, né, serem o melhor que podem ser. Mas eu acho que o momento agora, ele exige muita aceitação. Aceitar, isso. Quanto melhor a gente conseguir trabalhar isso, não só na gente, mas também em pessoas que estão próximas a gente, né? Fazer com que realmente as pessoas entendam que não é o momento para fazer, para estar, para ir. Não é o momento, não é agora. Preparação também, eu acho que é uma das palavras para esse momento. A gente tem que se preparar, como a Bárbara falou aí, com muita propriedade, esse estilo de aula que até 2019, 2020 a gente vinha tentando já, sem muito sucesso, levar adiante, né, essa coisa conteudista da escola ainda, né? A gente vem de uma formação de letras, né, ou de pedagogia, e a gente está em contato constante com muitas metodologias novas e modernas, né, que algumas escolas até dizem aplicar, mas na verdade a gente volta para uma coisa conteudista, né? Então esse lance de sentar, ler, realmente não é o momento. E isso exige preparação, porque como a gente foi pego tão de surpresa, a gente realmente não tem um conteúdo, a gente não sabe como trabalhar, o que fazer com que essa aula traga esse aluno aqui para a escola, né, do jeito que ela está agora, o que a gente pode fazer. Eu acho que essa rede, assim, essa troca entre professores, ela é muito bem-vinda também, a gente trocar ideias, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a gente está precisando mesmo, porque as nossas aulas antigas, elas não são mais as protagonistas agora. E até como a gente começou falando, né, com a gente batendo um papo ali antes, valorizar as pausas. Eu finalizo até a minha fala com isso, valorizar as pausas mesmo, sabe? Nós da área da educação, a gente está sobrecarregado, sim. Todos estamos muito cansados. Eu noto que entre os meus colegas, assim, eu gosto muito dessa coisa de pessoas, assim, de ver como os movimentos estão acontecendo e ver o que está mudando nas pessoas. E eu noto, assim, que muitos colegas buscaram apoio psicológico. Eu sou uma dessas pessoas, que foi durante a pandemia que busquei apoio psicológico, e muitos colegas também estão consumindo mais álcool. Então a gente está sobrecarregado, a gente está cansado e a gente tem que valorizar as nossas pausas, né? Lembrando que a gente, como professor, como professora, a gente quer fazer toda a diferença e às vezes a diferença é essa, né? É você mostrar que você não está disponível o tempo todo. Você está ali disponível no momento que você combinou, tudo certinho, mas valorize as pausas, porque senão a gente não vai dar conta. Isso não só para nós, mas para os alunos também, que eu reconheço que estão super sobrecarregados também.
Bem, eu quero agradecer também ao Fábrica, esse movimento, esse projeto maravilhoso que eu conheci há alguns anos em Araçatuba e desde o primeiro contato já brilhou meus olhos, fiquei encantada. Estou muito feliz, me sinto lisonjeada pelo convite, por estar aqui trocando essa ideia com duas pessoas. Fernanda, além de colega de profissão, também somos amigas aí social. Alexandre, um prazer te conhecer. Fran, grata por essa intermediação. Quero reafirmar algo que é muito batido e que a gente está deixando muito de lado, deixando muito de canto, que são os cuidados, o que nós temos como prevenção e proteção hoje ainda no Brasil, nesse desgoverno, é o distanciamento, é o uso da máscara, é a higienização. Não tem outro caminho se não por esse. Para todos nós estarmos num momento mais seguro, tem que ter um número significativo de 70% acima da população vacinada. Então, não existe um retorno às aulas onde um espaço onde se divide uma linha entre educadores, profissionais da educação vacinados, e uma outra linha onde estudantes não estão vacinados, onde a família desses estudantes terão vulnerabilidade de risco. Então, é importante a conscientização, mais do que tudo. Essa autoanálise, a redução de danos, com certeza, e a conscientização. É muito importante a gente bater em cima da conscientização. Minha mãe trabalha na área da saúde, ela está trabalhando na campanha de vacinação. Uma pessoa que acorda 5 horas da manhã e chega 8, 9, 10 horas da noite, numa campanha absurda do Covid, e ela vem com um feedback onde existe um grupo aberto para vacinação e não existe um retorno. As pessoas não estão indo se vacinar. Tem pessoas que foram tomar a primeira dose e não tomaram a segunda dose, gente. Então, assim, existe um caminho na sociedade que está, assim, sendo trabalhado para políticas afirmativas e não é governamental, é muito, muito grande também a ideia do social, do civil, de pessoas que estão fazendo isso por conta própria, junto com uma abertura mínima governamental, mas existe também um negacionismo muito grande que a gente tem que combater. E nós, como indivíduos, e nós, como atitude de base, nós precisamos ter reações e posturas afirmativas enquanto a isso. Eu, como educadora, que tenho o privilégio de trabalhar em casa, eu não tenho cara, isso porque não cabe aos meus valores, mas eu não tenho cara de viajar nesse momento. Eu não tenho cara de fazer aglomeração na minha casa ou ir para uma aglomeração. Eu não tenho cara de ir para um lugar, sentar num bar, tomar cerveja, como estava acontecendo em 2020. Então, é muito importante a gente se encarar e assumir as nossas posturas e se responsabilizar por elas. Porque é atitude de base, gente. A gente não tem um aparato governamental. Pelo contrário, a gente está no governo negacionista. Eu vou de acordo com esse governo, eu vou negar, eu vou tirar minha consciência, eu vou tirar minha leitura de vida e parar de ter a redução de danos para, tipo, tocar um dane-se, ou eu vou reavaliar as minhas atitudes e vou encarar a minha responsabilidade enquanto cidadão, para além da educação, para além da psicologia, para além de qualquer outro profissional. Eu dentro de casa, pessoas que têm a oportunidade de estar se cuidando, de estar no isolamento, vocês não estão fazendo isso só por vocês estão fazendo isso pelos profissionais que têm que ir para a rua trabalhar. Então, é muito importante que a gente tira esse negacionismo mecânico e muitas vezes inconsciente para dar o lugar à empatia, para dar o lugar ao coletivo de fato, com a realidade do significado dessa palavra, não da boca para fora. Então, é muito importante que a gente se reavalie como indivíduo e como coletivo. E isso é algo que a gente tem que fazer se mergulhando e mergulhar entre nós, mergulhar dentro de nós, como o Alexandre falou, que é interessante a gente ter esse autoconhecimento, é sangrar, é doer, é estar incômodo. Nenhum processo desse vai ser a mil maravilhas e muito menos no meio de uma pandemia. Então, é isso, gente. Grata mesmo por esse encontro, por essa oportunidade. Se quem puder, fique em casa, distanciamento, isolamento, usem máscaras quando saírem de casa, sem contato físico, gente. É engraçado, porque, assim, eu fiquei tanto tempo sem ver pessoas
pessoas que nesse momento aqui vendo vocês, já me traz uma coisa que estava escondido dentro de mim, meio que abafado, que é o contato, é a relação. Eu realmente me sinto com um reboco interno e externo de contato. Eu tô bugando, minha mente está travada. Eu esqueço como que é o gostoso o afeto. E ao mesmo tempo é uma delícia, grata por isso, e a gente não pode esquecer qual é o caminho que a gente tem que seguir para que a gente possa retomar em algum momento da história algo parecido do que já foi, que é o afeto, é o sangue latino, é o amor, é esquecer e parar de distorcer valores. Muito obrigada. Bom, pessoal, vou fazer também aí as minhas contribuições finais. Queria muito mesmo agradecer aí a fábrica, a gente já tem uma história, é sempre um prazer imenso participar, contribuir com a cena. Queria dizer que, enquanto comunicadora, me coloco aqui para transmitir informação e também aproveito para tirar várias dúvidas pessoais. Confesso que todas as informações que eu colhi me situaram muito, mas me deixaram também muito preocupada, porque parece que a gente tem um monte de coisas que ficam muito limitadas de resolver, a gente depende de várias outras coisas que estão muito além de nós, né? Como mesmo a Babi acabou de falar sobre o negacionismo do nosso governo, mas eu acho que a mensagem que ficou para mim como foco é realmente a aceitação. A gente precisa aceitar a situação que a gente está, para a gente poder se firmar na ideia de se isolar, da gente poder cuidar do nosso corpo, praticar a higiene necessária, estar sempre preocupado com o próximo. Eu acho que é um momento essencial, como o Alexandre disse, da gente estar em empatia com as pessoas. Nunca tivemos uma crise tão grave, ideologicamente falando, de saúde pública, e tudo isso deixa a gente muito louco, porque tem pessoas que estão muito piores do que a gente que está aqui tendo a possibilidade de fazer essa conversa, né? A fome tende a aumentar, outros conflitos econômicos também, e se a tendência é piorar, como é que a gente faz depois desse papo que a gente trocou aqui, porque amanhã é outro dia, amanhã virão mais casos, amanhã virão mais mortes, e de um resultado que a gente nunca sabe se ele tem fim, como é que funciona, né? Então, chegamos ao fim do nosso podcast. Esse foi o podcast da Fábrica, do Festival da Fábrica. Eu agradeço muito pela companhia da Bárbara Lacal, do Alexandre Cassimiro, da Fernanda da Mata. Agradeço muito pelo projeto da Fábrica de estar fortalecendo os debates no nosso meio. Peço para que continuem trocando, se informando, porque a formação é o essencial, a comunicação é importante. Se preocupem de que as pessoas entendam o que vocês querem dizer. Então, para além disso, peço que fiquem firmes, estejam resistentes, porque é isso que a gente vai precisar de agora até o resto das nossas vidas, na verdade. Muito obrigada, pessoal. Até mais, espero que a gente se encontre quanto antes possível. Gratidão, hein? Prazer.